Tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar, o que em rede se vai construir. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Paz com Pergunta. Nós estamos trazendo aqui alguns educadores e professores baseado na campanha da fraternidade deste ano 2022, com o tema da campanha Fraternidade e Educação e o lema Fala com Sabedoria e Ensina com Amor. Então nós estamos trazendo uma série de convidados para falar sobre este tema. Lembrando, desde já você já pode deixar o seu like aqui no nosso vídeo, deixar seu comentário sobre o que você está achando desta série. E hoje nós estamos aqui com a nossa entrevistada, que é a supervisora Edilene, e vamos falar um pouquinho com ela sobre essa questão da educação. Seja bem-vinda, Edilene, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar sendo chamada para falar em nome da educação e demonstrar a minha alegria e minha satisfação de esse tema, esse lema, entrar para a campanha da fraternidade, que eu acredito que é com a educação que a gente muda o mundo. E isso ser trabalhado na igreja, nas famílias, nas escolas, com certeza eu acho que só vai favorecer mais ainda, assim, para um mundo melhor. Bom, Edilene, então a gente gostaria que você se apresentasse, né? Que você falasse um pouquinho quem é você, qual é a sua função, onde você atua. Pode se apresentar para quem está nos assistindo. Tá certo. Meu nome é Edilene Maria Benedita de Toledo Secato, nome bem comprido. Eu sou casada, tenho 45 anos, 2 filhos e sou professora supervisora educacional da Rede Municipal de Ensino do município de Indaiatuba. A minha jornada profissional, já tenho 24 anos de carreira na educação. Eu iniciei como professora na sala de aula, depois eu fui percorrendo a carreira, do magistério, atuei como coordenadora pedagógica, como diretora de unidade escolar, como orientadora pedagógica na secretaria e atualmente como supervisora. Eu supervisiono as escolas de educação infantil, pré-escola, ensino fundamental e também a FIEC, que é o Colégio Técnico do município, é supervisionado por nós da educação. É um currículo extenso, né? Bastante trabalho aí, bastante tempo também de atuação, né? Sim. Edilene, então já entrando na questão da campanha, como você bem falou também no início aqui da nossa conversa, o lema deste ano da campanha, como eu disse também, Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Então eu gostaria que você dissesse, assim, para você, o que significa este versículo que é tirado do livro de Provérbios, este que é o tema da campanha. Então, para mim, educar com amor, é a gente educar pensando no outro, pensando no bem do outro, em se colocar no lugar do outro. E a sabedoria, ela vem em como fazer isso. Porque não adianta nada nós termos o conhecimento acadêmico, os conteúdos, e não termos a sabedoria de vida, de como lidar com toda a diversidade que a gente tem nas escolas. Nós temos muita diversidade, crianças diferentes que trazem muitas demandas, e é através dessa sabedoria que a gente consegue lidar com elas junto com o amor. Então acho que são duas palavras bem interligadas e que é importantíssima para a educação. Caiu como uma luva, como a gente diz, né? E você poderia nos apresentar como hoje as escolas são organizadas e estruturadas? Fala um pouquinho pra gente aqui, que é um pouquinho leigo nessa parte ainda, e quais os cargos e as suas respectivas funções? Então, no município de Indaiatuba, nós atendemos a educação infantil, que vai da creche, creche pré-escola, atendemos também as creches conveniadas, parceiras do município, atendemos o ensino fundamental anos iniciais, então é só do 1º ao 5º ano, supervisionamos também, somos responsáveis pelas escolas particulares de educação infantil e também pela FIEC. As escolas municipais, elas são estruturadas, dentro da escola, tem uma equipe de apoio, então nós temos lá na secretaria escolar o agente de administração escolar e o secretário escolar, que é quem vai cuidar
dos documentos administrativos, dos documentos escolares, tanto de aluno quanto funcionário da unidade. Temos o pessoal que faz o recebimento de aluno, cuida dos recreios, das crianças, né, organiza as entradas e saídas, que são os agentes de organização escolar, né, que no nosso tempo a gente chamava inspetor de alunos. E eles é que cuidam então toda essa organização externa, né, não na sala de aula. Temos o pessoal que trabalha na cozinha, que são as agentes de serviços operacionais, que hoje elas servem a merenda escolar. A merenda escolar ela é terceirizada, então ela não é mais feita na escola, e são essas funcionárias que higienizam todos os utensílios, que servem as crianças. Agora, nas escolas de período integral, a comida é feita na escola, porém é terceirizada, né, por empresa terceira. E as nossas funcionárias, né, que é da municipalidade, também auxiliam servindo, higienizando os utensílios. Temos também as auxiliares de desenvolvimento educacional, que é um cargo novo, que elas cuidam das crianças com necessidades especiais. Algumas crianças que precisam de auxílio para locomoção, para alimentação, vestiário, muitas vezes precisa estar auxiliando para ir ao banheiro. Existem essas profissionais que são também, que acompanham esses alunos. Essas profissionais também são as que atuam nas creches, que aí também temos as monitoras, que cuidam dos bebês, das crianças ali até os 3 anos. Essa estrutura, aí temos aí essa parte de funcionários de apoio, e aí temos a equipe docente. Nós temos os docentes que na Secretaria da Educação são denominados como os docentes 1, 2 e 3. O docente 1 é o professor titular, que atua na sala de aula com as crianças, tanto do infantil quanto do fundamental. O docente 2 são os professores de área, porque nós temos do 1º ao 5º ano professores de arte, de educação física e de filosofia. E temos também o docente 3, que é aquele que atua com a educação especial. Então eles atuam na sala de recursos multifuncionais, que são específicas para crianças com necessidades educativas especiais, e também auxiliam nas salas de aula, no atendimento colaborativo com alguma necessidade que necessite. E temos também aí a equipe gestora da escola, que temos o professor gestor, que é o diretor da escola, e os professores coordenadores, que dependendo do tamanho da escola, é um professor coordenador, né? Outras são 2 professores coordenadores, dependendo da quantidade de salas de aulas e de alunos. Então toda essa equipe, ela forma a equipe escolar, a equipe do trabalho escolar. E na Secretaria da Educação, além da equipe administrativa, que cuida de finanças, de pessoal, nós temos uma equipe também que é pedagógica, que é a orientação pedagógica, que vai cuidar das diretrizes pedagógicas da Secretaria. Essas profissionais são as que estão ali sempre atualizando os estudos e estão à frente da parte pedagógica. E elas auxiliam nas escolas na orientação direta com o professor coordenador e, consequentemente, os professores, né, os docentes em sala de aula. E temos os professores supervisores, que são os que vão atuar, supervisionar as escolas do sistema municipal, que são essas que eu já falei inicialmente, e que atuam um pouco mais também no pedagógico, mas um pouco mais direcionada à parte administrativa, a parte de funcionários, a parte de documentação, a parte de legislação, né, no cumprimento de leis. Então e temos depois, lógico, né, que o secretário da Educação, que é o nosso professor maior ali, né, que está coordenando e organizando todas as diretrizes. E continuando, falando dessa questão de educação e também entrando nessa questão de todas essas pessoas empenhadas no ensino, a campanha da Fraternidade deste ano, então, pede um olhar mais humanizado em relação ao educar. Então, na sua opinião, como que isso, na prática, pode acontecer no dia a dia, essa educação mais humanizada com o aluno? Então, esse olhar mais humanizado, na verdade, acredito que eu falo que há muito tempo, mas acredito que sempre. É algo que sempre teve que ter nas escolas, porque a gente trabalha com uma diversidade muito grande de famílias, de crianças, cada um vem com uma realidade, vem com um histórico de vida, e esse olhar humanizado, ele se faz necessário, porque às vezes nós não conseguimos chegar nos objetivos que queremos com alguns alunos,
por conta de situações que eles trazem da vida pessoal. Então, esse olhar humanizado ele é importantíssimo para que a gente consiga chegar nessa criança, entender o que está acontecendo e trabalhar diretamente com eles, chegando em um dos nossos objetivos, que é o ensinar a parte de conteúdo mesmo, né? Mas a gente tem também o trabalho com os valores, que a gente trabalha a moralidade infantil nas escolas, a gente tem formação com os professores, que seria o quê, né? Numa perspectiva construtivista, que é o que nós seguimos na nossa rede, a gente quer formar adultos moralmente autônomos. O que é isso? Que haja em função de valores, né? E que valores são esses, né? São valores morais que a gente chama, que é a generosidade, a responsabilidade, o respeito, a empatia. Então, tudo isso a gente tenta trabalhar com os nossos alunos. E como que a gente faz isso na prática, né? Que é o que você me perguntou. Através das ações, das interações das crianças na escola. A escola, ela é um ambiente muito rico de interações, de conflitos. E esses conflitos, eles têm que ser tratados, eles têm que ser discutidos com as crianças. Então, por quê? Como eu já disse, eles trazem valores, cada um tem um costume em casa, cada um tem um valor em casa, que é tratado pela família. E aí, quando chega na escola, esses valores entram em choque. E aí é aí que a gente leva as discussões. Então, num momento de briga, de desrespeito, é aí que a gente forma os professores, a gente trabalha, né, para conversar com as crianças. O que fazer? Será que é legal você desrespeitar o seu amigo? O que ele está sentindo com isso? Então, fazer ele refletir sobre essas ações e pensar nas decisões, num conflito. Como que você vai resolver isso? Para a gente trabalhar mesmo esses valores morais e para que eles fiquem firmes para a vida, para depois a gente ter um adulto melhor e um mundo melhor. Então, acredito que esse trabalho ele vem de encontro também com essa educação aí, um olhar mais humanizado. Uhum. E entrando um pouquinho também nisso já, né, essa próxima pergunta é justamente sobre a pandemia. Como gestora, então, né, da área da educação, quais foram e quais estão sendo os maiores desafios que a pandemia, né, a Covid-19, trouxe para a parte da educação, para poder conseguir se empregar uma educação com qualidade? Quais são esses desafios? Então, a pandemia, ela foi algo novo para todos, né, para o mundo todo. E para a educação, né, nós nunca vivemos uma situação como essa, de um tempo tão grande sem aula, sem criança na escola. Então, primeiro, né, no período de pandemia mesmo, de suspensão das atividades, acho que a maior tristeza da Secretaria da Educação, das escolas, era a gente chegar nas escolas e olhar aquele espaço vazio, sem criança. E uma escola sem criança não é escola, é simplesmente um prédio. E o desafio desse retorno foi justamente receber essas crianças novamente, acolher, mediante tantas situações que elas nos trouxeram, que vivenciaram nesse período de medo, de perdas. Muitas crianças tiveram familiares, pais, irmãos, né, que se foram, infelizmente. Medo de voltar também, né, o medo de chegar na escola, de ser contaminado, que cada um trabalhou na sua cabecinha, né, de criança, eles entenderam de um jeito esse momento. Então, esse acolhimento, esse foi um desafio muito grande para nós, né, de entender, de ouvir essas crianças, de deixar com que eles falem dos sentimentos, de demonstrar segurança para eles. E, ao mesmo tempo, um desafio grande também para nós, enquanto professores e funcionários, porque também tínhamos medo, também passamos por situações de muitas perdas e sofrimentos. Então, retornar foi algo difícil para todos, né? Então, tínhamos que estar fortalecidos para acolher o que vinha, que não sabíamos o que era, né? De histórias, de sentimentos, né? E tínhamos que estar fortalecidos também. Outro desafio muito grande é voltar para uma escola, de que escola é movimento, é interação, é criança, eles tocam um no outro, eles gostam de se abraçar, brincar. O brincar
E aí a gente voltar com distanciamento, sem poder ficar perto, sem poder brincar. Porque no começo, a maioria das brincadeiras são... É o que a gente proporciona na escola, são coletivas, são de interação. E aí, como brincar sem interagir, sem estar junto? Então, isso foi um desafio muito grande e triste também, de ver aquelas crianças que ficaram trancafiadas por tanto tempo dentro de casa, querendo brincar, querendo interagir e não poder. Então, isso foi algo também muito desafiador e triste para nós. E agora, falando da questão pedagógica, o desafio é retomar esses conteúdos que foram perdidos. Vamos pensar assim, não vamos dizer que perdemos tudo, porque a gente tentou sim um trabalho remoto, um trabalho à distância, que, como eu disse no início, foi algo muito novo para nós. Porém, a gente sabe que a interação com o professor ali do lado, explicando, interagindo, faz muita diferença no ensino. Então isso a gente está tendo, nós estamos vendo agora os reflexos agora, né, das defasagens dos alunos. Então é um desafio maior ainda, porque temos que estar adequando todo o nosso currículo, todo o nosso material para poder atender esses desafios. Um trabalho novo completamente. Trabalho novo, completamente. Bom, Edilene, as suas palavras realmente me tocaram, acredito que tocaram muitas pessoas em casa, né? Afinal, a gente... quem não tem, às vezes, uma criança em casa, não participou dessa parte difícil também, né, em relação ao lidar, à retomada. Então, é muito bom a gente saber um pouquinho da dor do outro também, né? Em todas as áreas, né? Todo mundo sofreu com essa pandemia. Mas, já chegando ao final aqui do nosso bate-papo, gostaria que você deixasse uma mensagem para esses educadores, esses professores que passaram por todos esses desafios, que estão passando, que vão passar por mais desafios, educadores que estão nos assistindo. Se você puder deixar uma mensagem final para eles, fique à vontade. O que eu gostaria de deixar para todos os educadores é que nós nunca nos esqueçamos o motivo que nos levou a essa profissão, que é o amor pelas crianças. E que nunca nos esqueçamos disso, né, para não perder a sensibilidade e o carinho por elas. Porque no dia a dia sabemos que é muito difícil, ficamos nervosos com os problemas e aí muitas vezes a gente vai se enrijecendo e vai ficando mais duro, mais severo, e a gente esquece que a gente tem ali crianças em formação e que dependem de nós para poder aprender, para poder crescer. E principalmente, algumas crianças, pode ser inclusive todas, sempre vai levar um exemplo de um professor. Então, que o nosso exemplo seja o melhor para essa criança. Que às vezes é esse exemplo que vai mudar a vida dela. Então é isso que eu gostaria de deixar mensagem para todos. Tá certo, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua disponibilidade, por aceitar esse convite aqui conosco. Desde já peço a Deus que Ele te abençoe e continue abençoando o seu trabalho, que você consiga continuar levando o seu dom para muitas crianças, com muita responsabilidade, seriedade, como você demonstrou pra gente que você faz com muito amor também. Então, que Deus te abençoe e que você consiga seguir o seu trabalho fielmente, como você já tem feito. Tá certo, muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Continue acompanhando as séries do Passos com Pergunta. Deixe o seu comentário, diga o que você achou deste bate-papo hoje aqui com a Edilene. E a gente se encontra no próximo Passos com Pergunta.